Vem aí uma nova geração de software emissor de CTE. Confira o lançamento do novo CTE rápido da Hive Cloud. Desde 2001 que a gente acompanha as necessidades fiscais que um transportador e um micro e pequeno transportador tem para transportar carga. No começo, o conhecimento de transporte era emitido num talão. Aquele talãozinho antigo que nem a gente tem os recibos, você tinha um conhecimento de transporte sendo emitido naquele talão. Depois ele passou a ser emitido naquele formulário lá pré-impresso, né, impressora matricial. Emitido em 5 vias, uma via ia para cada lugar. O tempo foi passando e novas regulamentações foram surgindo. Então surgiu o manifesto eletrônico de carga, surgiu o conhecimento de transporte eletrônico, foi surgindo regulamentações como vale pedágio, como o pagamento eletrônico de frete. E tudo isso vai se adicionando à rotina do dia a dia do transportador. Ele precisa atender todas essas regulamentações. Precisa averbar carga, averbar isso eletronicamente. Ele precisa contratar uma empresa para fazer gerenciamento de risco, porque é uma exigência da seguradora, então ele precisa consultar o motorista que vai fazer o transporte na gerenciadora de risco. E quando você pega a rotina diária do transportador, ele perde muito do tempo dele fazendo um monte de coisa que, em tese, não deveria ser necessário, ou pelo menos não é parte do processo de transporte, é parte do processo administrativo do transporte. E ao acompanhar desde 2001 diversas transportadoras, a gente sempre viu as dificuldades do transportador em saber as regulamentações necessárias e em cumprir essas regulamentações necessárias. O que é muito importante é que a gente dá um passo em ajudar o transportador a resolver o problema de regulamentação, a cumprir a regulamentação, sem necessariamente precisar ter um conhecimento aprofundado da legislação, das regras e características necessárias para a definição de uma alíquota de ICMS, de qual CFOP precisa ser indicado no ato da emissão do conhecimento, qual é a natureza da operação da carga, entre diversos outros campos que são exigidos e cuja a emissão é necessária. Então, se antes a gente tinha um problema que era, na época que o conhecimento era emitido em papel, o transportador emitia um conhecimento errado e depois tinha um problema fiscal, quando veio o conhecimento eletrônico, essa obrigação se inverteu. O transportador não consegue sair com a carga até que o conhecimento esteja certo. E existem mais de 300 validações diferentes que são feitas no ato da emissão. Mas, por outro lado, todo esse conhecimento necessário para a emissão passa a ser exigido do transportador. A gente dá um passo para eliminar a necessidade desse conhecimento e simplificar a vida do transportador, que é a missão da Hive. O conhecimento de transporte eletrônico foi criado no ano de 2007 pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, e pelo secretário da Receita Federal do Brasil. Ele veio para substituir uma série de documentos que antes eram utilizados com a mesma função e que existiam na forma de papéis impressos. Segundo a Cefaz, atualmente existem cerca de 6 bilhões de CTE autorizados diariamente e cerca de 101 mil números de emissores. São várias empresas que precisam emitir CTE diariamente para manter a operação funcionando. No modelo atual, por conta da quantidade de campos que precisam ser preenchidos, muitas vezes o cliente ele se perde ou porque ele realmente não entende bem da regra de negócio. Então, isso faz com que ele acione o suporte, né, causa uma demanda grande de atendimentos, porque o cliente ele não entende, ele não sabe o que é que ele precisa preencher. Então, eu vejo que com o modelo do CTE rápido, com essas informações já vindo automaticamente de forma preenchida, o cliente, além de ganhar tempo, ele vai ter agilidade no uso da plataforma e na emissão do documento fiscal que ele precisa emitir. Olhando o perfil de cliente que hoje é atendido pela Hive Cloud, que são principalmente o microtransportador, ou seja, a gente está falando do cliente que
emite, dirige, carrega, ou seja, ele praticamente que faz todo o processo da transportadora dele. Então, com o CTE rápido, ele ganhando essa agilidade, ele ganhando esse tempo, vai ser com certeza uma guinada, porque ele não vai precisar demandar tanto tempo na emissão de um documento, ele não vai precisar, por exemplo, gastar tempo acionando o suporte para um apoio, porque justamente, falando principalmente de tributações, que é o que hoje mais faz com que esse microtransportador nos acione. Ele não sabe a alíquota que ele precisa preencher, ele não entende como fazer a configuração de impostos. Então, se ele faz isso uma única vez, no momento da criação do ambiente dele, e essas informações vêm de forma automática no momento da emissão do documento, isso vai fazer com que ele ganhe tempo. User Experience é justamente isso, estudar o usuário e entender como é que a gente pode resolver o problema dele de uma forma efetiva, né? E aí, por que é importante? Porque isso vai fazer com que o cliente se sinta bem usando o produto ou, né, sendo atendido por um serviço, utilizando aquele serviço. O UX vai mapear todos esses gaps do usuário chegando na plataforma, né? Como é que ele utiliza aquilo ali até quando ele entra e como é que a gente comunica esse processo de entrada dele, o que é que ele tem que fazer, quais são as mensagens que a gente exibe. Tudo isso faz com que o usuário tenha uma experiência boa ou ruim, né? E o UX é justamente mapear isso, criar um processo bem feito, reduzido, simplificado para ele, que faz com que ele tenha satisfação em utilizar e até ele chegar na plataforma. O CTE rápido da Hive Cloud é simples de entender e prático para usar. Ele oferece diversas soluções ao cliente, como o preenchimento inteligente dos campos e a emissão do documento em um clique. Esse novo emissor rápido é para todas as empresas que precisam emitir o CTE do tipo normal e do modal rodoviário. Caso a sua possua uma necessidade além dessa, você pode usar a versão do novo CTE completo, que também está com um novo layout bem mais intuitivo e simplificado. Um dos grandes desafios do time de tecnologia, né, do time de produto e engenharia em si, para criar uma experiência para o usuário boa, foi entender bem como é que o usuário utiliza nosso produto, né? E a gente sabe bem que a necessidade do nosso cliente é ter menos tempo utilizando ferramenta. Para ele precisa sair para poder usar, para poder fazer a viagem. Nosso cliente é o cara que emite e que faz o transporte. Então, para ele perder tempo respondendo pesquisa ou falando com o nosso time era muito doloroso, né? E por isso a gente não conseguia ter esse contato com o cliente. Então a gente buscou diversas ferramentas para poder analisar a utilização do cliente dentro do nosso produto, analisando dados, fazendo diversas interações entre o time, sabendo mapeando quais são as dores do nosso cliente para poder fazer uma ferramenta que não precisasse do conhecimento dele sobre regra para poder emitir um CTE. E a emissão do CTE rápido foi o resultado disso, né? A gente criou uma emissão que o cliente não precisa preencher mais do que 3 campos para poder fazer a emissão. O resultado é a emissão em 30 segundos, né? É uma emissão muito rápida e que vai ajudar muito o cliente, né, nessa dor dele, que é ter mais tempo. Eu acho que a gente chega hoje num momento de amadurecimento muito importante para a Hive e a contribuição que a gente dá para o transporte. Então a gente vai atender o cliente hoje, amadurecendo enquanto empresa, entregando um software indispensável para um ramo tão importante como esse, que é o de transporte rodoviário dentro do Brasil. Então é interessante como a gente sempre viveu, a gente vivenciamos isso e o quanto a gente amadurece hoje com esse produto, com esse serviço, com esse software. Então, é bacana viver isso e evoluir junto com o produto, evoluir junto com transporte de cargas dentro do território nacional. Então, é muito massa ter vivido, né, toda a transformação que a gente viu acontecer dentro da Hive Cloud, entregando. Então, a gente chega em um momento aí que é disruptivo para nós, enquanto crescimento, né, como empresa, número de clientes, faturamento e tudo mais, mas principalmente a importância, a contribuição do que a gente vai entregar
para a nossa sociedade. Isso é fundamental deixar claro aqui para todos. É importante entender os desafios regulatórios que o transportador tem, né? Hoje, em média, temos 493 mil microtransportadores para que eles possam atender aí 90 obrigações legais. Entendemos que o emissor rápido ele vem com essa capacidade de fazer essa transformação digital para o micro e pequeno transportador, aumentando a sua eficiência operacional, diminuindo os fatores burocráticos que fazem com que a sua operação ela se torne lenta e automaticamente aumentando a sua eficiência operacional para que ele possa atender os seus clientes da melhor forma possível. E a Hive Cloud ela serve como um parceiro muito importante justamente para tirar essas travas, essas dúvidas que eles podem ter para emitir o documento fiscal. E eu acho que a cada passo que a gente dá como esse agora de tornar essa experiência mais simples e esse apoio que toda a equipe da Hive Cloud ela se preocupa em fazer, ela é de suma importância para que o cliente ele tenha na gente um parceiro que pode levar para toda a vida e fazer o negócio dele crescer, que essa é a nossa expectativa. Agora acabou a espera. Confira na prática como funciona a emissão do CTE rápido. Clique na opção CTEs na parte superior da tela. Depois, clique no botão Novo CTE Rápido. Com a tela do CTE Rápido aberta, temos duas opções: importar a nota pela chave de acesso ou arrastar e soltar arquivos selecionando a opção clicando neste botão. Aqui vamos te mostrar como funciona essa última opção. Você vai buscar os arquivos e importar eles. Depois, você pode definir o responsável pelo frete, sendo o remetente ou o destinatário. Também pode inserir as informações tipo de operação do cliente, frete, valor e, caso necessário, também o frete e peso. Na parte lateral da tela, você visualiza o resumo de todas as informações do CTE. Para emiti-lo, basta clicar no botão Emitir CTE, ou então visualizar para conferir o resumo novamente. Após conferir tudo, basta clicar no botão superior da tela, Emitir CTE e pronto. Seu CTE fica pronto em segundos. Então a gente está tentando ao máximo criar uma experiência para o usuário fazendo essa emissão de uma forma que seja muito simples e que ele não precise ficar entrando em contato nem com o time de vendas para comprar, nem com o time de suporte para poder fazer a emissão dele.